Gente, existem tantos versículos incríveis na Bíblia. Você já leu a sua Bíblia hoje? Já parou para abrir esse livro tão precioso e permitir que as palavras dele penetrem em seu coração? Esses dias eu achei um versículo que me lembra tanta gente por aí. Preste atenção. O homem tolo estraga sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor. Você já encontrou alguém assim? A pessoa bebe a vida toda e um dia tem cirrose, Deus é o culpado. Outros fazem sexo por aí como se fazer sexo fosse beber água, e aí quando tem AIDS se pergunta por que você permitiu isso acontecer comigo? Às vezes eu fico imaginando a reação de Deus, sabe? Eu? O que eu tenho a ver com isso? O mais triste de tudo são as pessoas em funerais tentando consolar umas às outras. Ai, Deus quis assim. A vontade de Deus é a melhor. Tipo, o garoto usou drogas, capotou o carro porque estava dirigindo bêbado, morreu e depois alguém tem a coragem de dizer que Deus quis assim? Ok, esses exemplos são extremos, bebida, cigarro, drogas, sexo, etc. Mas eu quero lembrar a vocês pequenas coisas como o desleixo, como a preguiça, como o endividamento, coisas corriqueiras que estragam a nossa vida, que nos impedem de viver felizes, mas continuamos abraçadas a elas todos os dias. Nós somos chamados a tomar decisões diariamente. Não há nada na vida que não envolva decisão. Napoleão Bonaparte, um dia, disse o seguinte: nada é mais difícil e, portanto, tão precioso do que ser capaz de decidir. Abraham Lincoln citou: quase sempre, a maior ou a menor felicidade depende do grau de decisão de ser feliz. É muito triste quando olhamos também para a vida dos outros e vemos todo mundo prosperando e você lá, na mesmice, na vida limitada, sem frutos, sem conquistas. Nesses momentos meio que errados de comparação das nossas vidas com a vida dos outros, é muito comum pensarmos que Deus abençoa mais a uns do que outros. Ele não tem muito amor por você. Mas se você parar de jogar a culpa em Deus e perguntar a si mesmo o que está estragando a sua vida e o que você tem feito com algo precioso chamado tempo, você rapidinho encontrará a resposta para as suas inquietações e inveja. Você verá que você é o seu maior inimigo. Você que não tem decidido ser feliz. Quantos de nós agimos como tolos, olhando para tudo que os outros têm e nos sentimos perdedores? Ai, o casamento do outro é melhor. Eles têm mais romance, eles se entendem, eles demonstram publicamente que se amam. Mas você não sabe o tanto de decisões e de lutas que eles enfrentam para conseguirem chegar nesse ponto de equilíbrio. Talvez você e o seu cônjuge não estejam dispostos a terem o mesmo trabalho. Quando nós vemos as pessoas comprando propriedades, vendendo seus carros e comprando um novo, viajando, é tão comum desejarmos a vida deles, mas nós não decidimos como eles a poupar o nosso dinheiro. Gastamos o nosso dinheiro com tudo que vemos e muitas vezes ainda dizemos: a culpa é do diabo que me persegue, que me dá tentações. A culpa é sempre do diabo ou então de Deus, mas nunca minha ou sua. Eu sei que tomamos muitas decisões erradas. Eu às vezes me sinto mal quando tomo uma pequena decisão errada que talvez tenha consequências maiores do que eu imaginaria. Mas eu quero que ao assistir esse vídeo você levante a sua cabeça para a sua vida. Levante a sua cabeça e pense naquilo que você pode fazer diferente, no que você tem feito com ela até aqui. Um outro homem um dia disse assim: quando eu tomo uma decisão errada, logo me levanto e tomo outra. Estamos numa roda viva, a vida não para. Mas ainda bem que Deus nos dá um dia após o outro, o dom precioso da vida para decidirmos melhor. Veja bem o que Deus quer dizer em seu coração. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Deus além de mim. Eu lhe darei a vitória, toda a força necessária para conseguir a vitória, apesar de você não me conhecer. Abra bem os ouvidos para este recado. Apesar de você às vezes ser tolo, meu filho, apesar de você errar, apesar de você nem sequer me conhecer, eu lhe darei a vitória.
Só que eu vou além. Imagina quantas vitórias você teria se conhecesse mais a Deus e conhecesse Ele de perto, vindo através de um relacionamento íntimo, de andar com Ele, de amizade com Ele. Deus é o Deus do recomeço, Deus da força, Deus do poder, mas Deus precisa que você decida viver melhor. Decida amar mais o seu cônjuge para ter um casamento melhor. Decida estudar mais. Decida parar com os maus hábitos. Decida largar os seus vícios. Decida economizar mais. Decida se guardar para uma só pessoa. Decida parar de mentir e passar a perna nos outros. Decida utilizar melhor o seu tempo. Um dia, Deus disse o seguinte a Josué: seja forte e corajoso, nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você estiver. Não é maravilhosa essa promessa? Acredite e decida ser sábio. Que Deus te abençoe.